a Raquel, a Zá, a Marisa, a Célia. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Graças e paz, queridos. Prazer imenso mais uma vez fazer a nossa live quase que semanal, né? Uma semana sim, duas não, mas glória a Deus mesmo. Eu fico muito feliz aí de ter vocês acompanhando esse tempo de adoração, tempo de aprendizado na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração nessa noite, traga conforto, consolo, paz sobre toda a tua vida, tua casa, toda a tua família. Eu gostaria de iniciar essa live falando um pouquinho sobre a nossa retomada aos cultos presenciais. Eu estive na vigilância sanitária essa semana e a posição que eles nos deram é que os cultos já estão liberados. Algumas igrejas já retornaram com os cultos, a nossa ainda não. E eu lendo o decreto do governador, ali ele é bem específico no Plano São Paulo. O Plano São Paulo é aquele que determina o que cada faixa pode fazer, né? O comércio que pode abrir, as atividades que podem voltar normalmente. A nossa cidade ela se encontra na faixa amarela e o governo do estado e o federal nunca tratou de cultos, celebrações de missas. Ele nunca trouxe uma regra específica para a religião. E então nós temos que procurar nos enquadrar, ver onde nós nos encaixamos. Está aqui embaixo.
aonde nós nos encaixamos como igreja. E eu entendo, lendo o Plano São Paulo, que as igrejas ainda não deveriam retomar. Se você analisar ali, ele diz que eventos que geram aglomerações, lembrando que ele nunca vai trazer específico para cultos, porque a liberdade de culto ela não pode ser coibida, ela não pode ser proibida. Aí vai de um bom senso ou não. Mas como o Brasil é um país laico, o Estado é laico, então o culto a qualquer Deus, a qualquer religião, ele é inviolável. Então não existe uma lei que possa proibir. Então quando você lê o Plano de São Paulo da retomada das atividades, é bem específico ali que eventos que geram aglomeração, no caso culto, no meu entendimento, ele precisa, a cidade, o município precisa estar pelo menos 28 dias na faixa amarela. Então, quando o Cerqueira César entrou na faixa amarela, que foi, se eu não me engano, no dia 8 de julho, 8 de agosto, entendo eu que nós temos que ficar no mínimo, então, 28 dias nessa condição de faixa amarela, para assim retomarmos os cultos. É isso que o Plano São Paulo determina. Mas cada um tem um entendimento, cada um é responsável pela sua igreja, pelo seu rebanho. E eu entendo que no momento não é a hora ainda de retomarmos os cultos presenciais, embora a saudade seja muito grande, o desejo seja muito grande, mas eu acredito que ainda nós temos que aguardar esses dias. Então, hoje nós podemos afirmar, eu posso afirmar para vocês que nós retornaremos com os cultos presenciais no dia 5 de setembro, no dia 5/9. Ali nós retomaremos as nossas atividades presenciais na igreja com as medidas de segurança, uso de máscara, que é obrigatório, álcool em gel disponível para todo mundo, não podendo fazer a classe infantil, o Ministério Infantil não pode retomar segundo as diretrizes aqui do município, um distanciamento social. Então nós teremos cultos com a nossa capacidade bem limitada. Ali nós vamos aproximadamente 15 pessoas, que a nossa igreja comporta. Então eu vou organizar certinho como que vai funcionar, através de, infelizmente vai ter que ser assim, através de agendamento. Nós iremos fazer mais do que um culto por semana, provavelmente será de quarta e sábado, às 8 horas, enfim. Nós vamos fazer tudo o possível para que todos retomem a igreja, que voltem a adorar o Senhor no nosso templo, embora a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo, então nós somos a igreja, mas é óbvio que nós precisamos de um local para juntos cultuarmos a esse Deus maravilhoso. Então, é só um esclarecimento para aqueles que ainda não sabiam por que nós não retomamos aos cultos ainda. Nós não retomamos ainda porque, no meu entendimento, ainda não deveria ser liberado se nós formos seguir o Plano São Paulo, que é o que o governador determinou. Nós temos que ficar pelo menos 28 dias nessa condição de faixa amarela. E nós não estamos a 28 dias. 28 dias, se eu não me engano, vai dar no dia 3 de setembro. Então, pode ser que ele mude esse plano, e exige um pouco menos de dia, mas a princípio fica dessa maneira. No dia 5/9 nós retomaremos os nossos cultos em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e vamos adorar o Senhor. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. La 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 existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Deixa o fogo queimar, deixa o fogo queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vem queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Sua casa. É pra você cantar a sua casa, sofrimento de outro.
Tens um nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és, declare isso. Tu és santo, santo é o Senhor. Tu és, tu és Senhor. A casa é toda sua, pode entrar, amado Jesus.
coisas de lugar. De lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou a tua morada. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Amados, eu estou ajustando algumas coisas na igreja para que nós possamos começar a gravar nas próximas semanas as lives lá. E aí, em nome de Jesus, eu vou ter algumas pessoas me ajudando lá no louvor. Então, vocês não vão ter que me aguentar mais, ou pelo menos vão me aguentar com alguém do lado. Existem algumas músicas que eu esqueço a letra, esqueço as notas, mas glória a Deus. Desculpe aí ficar sempre nas mesmas músicas. Eu creio que Deus vai fazer um milagre em nossas vidas e vai mandar uns levitas lá para nós. Amém? Na próxima semana, se tudo correr bem, nós vamos fazer uma live lá da igreja. E aí o pessoal do louvor estarão comigo e vai fluir em nome de Jesus, com distanciamento. Amém? Glória a Deus. Amados, vamos falar um pouquinho sobre fé? Quantos aqui têm fé? Diga amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, diga, eu sou uma pessoa de fé. Amém? E nós vamos entender, eu creio que em uma live só não vai dar para falar tudo sobre o que a Bíblia diz a respeito de fé. Hoje eu quero dar uma pequena introdução. Nós vamos aprender algumas coisas sobre a fé, o que é a fé, da onde a nossa fé vem, da onde ela brota. Também vamos ver como que eu adquiro fé. Muitos acham, que eu ouço algumas pessoas dizendo, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, me dê fé. E será que a fé é Deus que nos dá?
E existem algumas teologias que entendem que sim, que a fé é um dom de Deus. Eu acredito que realmente a fé seja um dom do Espírito e não exclusivamente de Deus. E por que eu tenho esse entendimento? Por que algumas pessoas têm fé e outras não? Se nós analisarmos a palavra de Deus, onde ela diz que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, para Deus somos todos iguais, o amor que Ele tem pela minha vida, Ele tem pela sua. Então, e sabendo da sua justiça e da sua retidão, não seria coerente analisarmos a Bíblia e entender que para alguns Deus derrama fé e para outros não. Nós não podemos confundir a salvação que veio para todos, mas alguns serão salvos e outros não. Mas entendam que ela veio para todos. Bem como a fé, ela é para todos. Eu quero ler um texto com vocês, que está lá em Hebreus capítulo 11. Todas as vezes que você ouvir a palavra fé, você tem que ter na memória que Hebreus 11 é o nosso prumo, o nosso referencial de fé. É um capítulo que ele vai tratar somente de fé. É óbvio que existem outros, mas esse é o mais específico. Abra sua Bíblia então em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o 6. Amém? Hebreus 11, versículo do 1 ao 6. Glória a Deus. Quem está com frio aí, digita amém. Vai chover de amém. Amém, queridos? Hebreus 11. Estão digitando amém aí, Arthur? Não. Não? Então Só... o povo não está com frio. Está todo mundo com calor. Eu não vou estar com frio porque a mamãe me põe. Um pijama super quentinho, né, filho? Amados, olha, a palavra de Deus diz assim, Hebreus 11, capítulo 1, Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 6. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofertas, e por meio delas, depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus os transladara. Pois antes de sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Olha o versículo 6, que importante. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Ele é o presenteador. Amém, queridos? Amados, o que é a fé? A fé nós não podemos dizer que é um sentimento, mas sim, a fé é algo que move nossas vidas, que nos impulsiona para a conquista, para alcançarmos aquilo que nós desejamos. Olha o que o versículo 1 diz: a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Ou seja, todas as vezes que você fala, não, eu tenho fé que eu vou alcançar algo, que eu vou conquistar algo, imediatamente você tem que eliminar algo da sua vida que não combina com fé, não anda junto com a fé, que é a dúvida. E é interessante porque muitas pessoas dizem, não, eu tenho fé, eu creio, eu acredito em Deus, eu tenho fé que eu vou conquistar, eu tenho fé na conversão da minha família,
eu tenho fé que eu vou conquistar os meus sonhos, a minha casa, o meu carro, eu tenho fé que tudo vai ser melhor, mas ao mesmo tempo essa pessoa caminha com dúvida. E eu acho interessante porque a palavra de Deus, no livro de Tiago, ele nos ensina algo tremendo, que é sobre as obras da fé. Não há coerência se você falar que você tem fé e não tiver obras. É assim que ele diz: a fé sem obra é morta. E nós podemos entender essa obra em vários sentidos. Por exemplo, amados, muitos confundem que eu preciso ser bom para eu alcançar minha salvação. Não, a salvação é pela graça. Nós seremos salvos pela graça, nós somos salvos pela graça, não é por obras. Efésios capítulo 2, a Bíblia nos ensina isso. Porém, é impossível eu ter fé em Jesus e as minhas obras serem ruins. Então eu não tenho fé nele. Porque se eu creio nele, as minhas obras têm que ser expressas através da minha fé. Ou seja, as minhas obras têm que ser boas, porque a minha fé no meu Deus me torna santo igual a ele. Me santifica igual a ele, não. Me torna santo, porque igual a ele não existe. Mas ela me santifica, ela faz com que eu seja um discípulo dele. Então, se uma pessoa diz, olha, eu tenho fé em Deus, mas as obras dela são totalmente ao contrário do que Jesus nos ensina, ele não tem fé. Porque a fé sem obra é morta. No mesmo versículo, nós podemos também dizer sobre as obras a respeito de, então eu tenho fé, Deus vai fazer tudo. Não. Eu também preciso fazer algo. Eu também preciso buscar as coisas. Eu preciso também batalhar. Porque, felizmente ou infelizmente, há uma maldição sobre a humanidade que, desde a queda de Adão, nós iríamos comer do fruto do nosso trabalho. Então, existem muitas pessoas que são acomodadas na fé. Elas querem que Deus desça e faça tudo. E não é assim, queridos. A Bíblia não ensina isso. Então, nós precisamos primeiro entender o que é a fé. A fé é a certeza. Sabe quando você ora por algo, jejua por algo, busca algo, mas ao mesmo tempo que você está em batalha buscando algo, você está em paz, porque você tem certeza que você já conquistou aquilo. Isso é fé. A fé é quando você começa a orar por alguma coisa na sua vida, por um parente, por uma pessoa que você gosta muito, para que ela também confesse a mesma fé que a sua, para que ela seja curada, e você fica em paz, porque você sabe que pela sua fé, não pela sua fé, mas pela fé no Deus que você tem, você vai conquistar aquilo, e você não fica mais preocupado, você descansa. Então, quando você realmente entende o que é fé, você passa a caminhar por fé, andar pela fé e também ter paz. Não ficar preocupado, não ficar desesperado. Amados, quantos têm fé que em breve, muito em breve, tudo voltará ao normal? Eu tenho. Você tem? E isso me dá paz. Não me deixa preocupado, não me deixa, há um tempo atrás eu estava conversando com um pastor e ele me falou, pastor Ricardo, nós vamos ter um trabalho muito grande depois da pandemia, porque a fé do povo esfriou. E eu falei, olha pastor, trabalho muito grande nós vamos ter com toda certeza, mas eu creio, pela fé, que as igrejas encherão, porque o povo vai buscar mais a Deus. Eu creio nisso, amado. Eu estou preparando a igreja que eu sou pastor para receber mais pessoas, para alcançar mais pessoas, para que esse evangelho alcance mais pessoas. Pela fé eu estou fazendo isso. Então eu também não posso ter uma fé, ao mesmo tempo dizer, eu creio, mas agir de outra maneira, agir ao contrário disso. Pessoas falam, não, eu creio, mas não trabalham, não agem de acordo com aquilo que elas realmente creem. Se você crê, você tem que confiar. E se você confia, comece a andar pela fé. Comece a caminhar pela fé. Os seus passos devem ser passos de fé.
Quer ver um exemplo? Você que está orando pelo o seu casamento, para que ele seja um casamento de paz. Você está passando por um momento difícil no seu casamento e você começou a orar por ele. Mas ao mesmo tempo que você ora pelo teu casamento, você amaldiçoa o teu cônjuge. Você amaldiçoa a tua esposa, você amaldiçoa o teu marido. Isso é um passo de fé? É uma fé coerente? Ao mesmo tempo que você fala, Senhor, muda meu casamento, restaura meu casamento, você está falando, eu não aguento mais essa maldita, esse maldito, eu não aguento mais esse desgraçado. Palavras são lançadas contra, então a sua fé não está condizente com as suas atitudes, e nós precisamos alinhar as duas coisas. A sua fé e a sua caminhada tem que estar alinhada, porque se você crê que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Amém? Se você crê que Deus vai lhe abençoar, Ele vai lhe abençoar. Queridos, a Bíblia cita muitos exemplos de pessoas que conquistaram algo pela fé. Mas antes de eu falar dessas pessoas, eu quero esclarecer algumas coisas para você que acha que a fé é algo que Deus lhe dá. Olha o que a Bíblia diz. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Por isso que eu creio, é baseado nesse versículo que eu creio, que a fé é um dom do Espírito Santo. Amém? E eu creio que Deus dá esse dom de fé para todo mundo. Ele não faz acepção de pessoas. E depois nós vamos ver também que a fé é algo muito pessoal. Se não fosse pessoal, Jesus não falava para quando ele curava uma pessoa, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outra pelo mesmo Espírito é dado a fé. Amados, a fé ela é um dom de Deus, Ele nos dá essa fé. E olha o que a Bíblia diz também em Romanos capítulo 10, versículo 17. Ok, então a fé é algo que Deus dá para todos, mas Ele dá em qual medida? Aí que está, na minha visão, o segredo. A fé é algo que precisa ser exercida. Existem pessoas com mais fé e com menos fé? Sim, existem. Existem pessoas que exercitam a sua fé, existem pessoas que, pela fé, se não houvesse diferença, Jesus não diria assim, quando o centurião foi e pediu para que ele curasse o seu servo, nem em Jerusalém eu encontrei uma fé desse tamanho. Ou seja, ele está dizendo, a fé desse homem é tão grande, que em Jerusalém eu não encontrei uma fé assim. Ou seja, a fé dele era maior do que do povo que estava em Jerusalém. Então, eu creio que a fé ela é dada na mesma porção para todos, porém alguns exercitam, se relacionam, buscam mais a Deus com o que faz com que a sua fé seja aumentada. Quer ver a resposta? Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, e eu não digo só ouvir a palavra, pregação, mas todas as vezes que você escuta louvores que adoram a Deus, louvores que edificam o seu espírito, a sua fé é aumentada. A sua fé, ela é exercitada quando isso acontece. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, por que muitos não têm fé? E por que muitos têm pouca fé? Porque ouvem pouco a palavra de Deus. Porque muitos nem ouvem a palavra de Deus. Então, como que a fé dessa pessoa vai ser exercitada? Não é Deus que aumenta a fé de alguém ou diminui. Deus nos dá a fé. A fé ela é aumentada ou ela é diminuída com o ouvir da palavra de Deus ou a ausência da palavra de Deus. Por que esse pastor, quando ele falou, pastor Ricardo, a fé de muitos esfriou? Verdade. Verdade, esfriou mesmo. Por quê? Amados, nós estamos aproximadamente mais de 150 dias sem poder irmos à igreja. E não adianta, porque a igreja é um referencial de fé.
E, infelizmente, nós associamos a nossa fé a uma igreja. São poucos que têm o hábito de fazer tudo o que tem que ser feito com relação à palavra de Deus sem ter uma igreja lhe direcionando, lhe conduzindo, porque nós fomos habituados assim. Então, há mais de 150 dias existem pessoas que não vão para a igreja, nós não vamos para a igreja. E a fé dessa pessoa, o que acontece? Acaba murchando, acaba diminuindo, porque a ausência da palavra de Deus. É por isso, meu amado e minha amada, que nós precisamos nos encher das coisas de Deus, nos encher da palavra, nos encher de louvores, nos encher de canções que exaltam, que adoram esse Deus, porque assim nós estamos alimentando o nosso espírito e também adquirindo fé. Então a fé é algo que vem, é um dom do Espírito Santo, e que ela vem através da palavra, ela é alimentada, ela é aumentada através da palavra de Deus. No meu entendimento, a fé é algo pessoal. O pastor Ricardo tem a fé dele, a Paula tem a fé dela, você tem a sua fé. Não dá para eu colocar a minha fé dentro de você. Não dá para você colocar a tua fé dentro de mim. É muito pessoal. E é através da nossa fé, da minha, individualmente, da minha fé e da sua fé, que as bênçãos do Senhor elas nos alcançam. A bênção do Senhor elas são realizadas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 17. Evangelho de Lucas. Eu vou ler 2 capítulos a partir do versículo 17. Eu quero que vocês tenham um comparativo de fé, que vocês analisem a fé desses homens. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: certo dia ele estava ensinando, ele é Jesus, e achando-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam fazê-lo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Não achando por onde fazê-lo, por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o baixaram no leito até no meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. O que Jesus viu nesse homem? O que Jesus viu nesse grupo de homens que desceram um paralítico do telhado de uma casa? Fé. Agora, se a fé fosse de Jesus, Jesus não precisava ver a fé neles, mas Jesus viu a fé neles. Então, olha o que a Bíblia diz: vendo-lhes a fé. Então, Jesus viu que esses homens eram de fé, eles tinham fé, e por isso fizeram tudo o que eles fizeram: arrancaram o telhado de uma casa, desceram um paralítico. Foi a fé que fez com que esse grupo de amigos, imagino eu, que eles falaram: olha, o mestre está naquela casa, nós precisamos, a nossa fé nesse homem, a nossa fé no Filho de Deus, ela vai nos impulsionar até ele a fazer com que nós desçamos um paralítico sobre o telhado para que ele seja curado. Essa é a fé move o coração de Deus. Olha o que Hebreus disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, sem fé nós não agradamos ao Senhor. E quando você diz, é isso que eu quero que fique muito claro no teu coração, quando você fala: eu tenho fé em Deus, então tenha. Não duvide. Se você tem fé que você vai alcançar aquilo que você tem orado, não duvide. Não duvide. Não duvide, creia que você vai alcançar. É que realmente é impossível do meu casamento ser consertado. Quando você fala que é impossível, desculpe, mas você não tem fé. Você não acredita no Deus do impossível, no Deus que tudo pode. Quando você fala: é impossível conseguir uma porta de emprego, é impossível
eu entrar numa faculdade, é impossível eu conquistar o meu sonho da minha casa própria, é impossível. Quando você fala impossível, você não tem fé. E eu não quero lhe ofender com isso, mas é uma realidade. Se você tem fé no Deus que tudo pode, você não pode duvidar. A dúvida não pode fazer parte dos seus pensamentos, do seu dia a dia. E todas as vezes que ela vier, você tem que colocar na tua mente: ei, o meu Deus é um Deus que faz milagre. A minha fé vai me levar a viver esse milagre. Assim como esses paralíticos. Abra um pouquinho mais para frente agora, no mesmo livro de Lucas, no capítulo 7, nós vamos ler aqui a história de um centurião. Olha o que diz a palavra, a partir do versículo 1, Lucas 7, versículo 1. Ao concluir todas essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Ele ouviu falar de Jesus. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é justo que faças isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres na minha casa. Por isso não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem de autoridade, e tenho soldados sob o meu comando. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, ele vem. Ao meu servo digo: fazei isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus se maravilhou dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. Olha o que Jesus disse ao centurião: nem em Israel eu achei tanta fé. Queridos, vocês conseguem entender que há diferença sim de fé? Há pessoas sim que têm mais fé. Esse homem, ele não era judeu, mas o povo estimava muito ele, porque ele cria. Ele construiu sinagogas, ou as antigas igrejas, ele construiu. Mas esse homem, ele tinha tanta fé que ele falou: olha, não, o Senhor não precisa entrar na minha casa, Jesus, basta uma palavra tua. Então, amados, a nossa fé, ela precisa ser dessa maneira. Nós precisamos crer em tudo aquilo que Jesus disse e diz ao nosso respeito. Você não é o que o mundo diz, você não é o que o seu patrão diz, você não é o que a sua esposa, o seu marido diz, você é o que Deus diz a seu respeito. Você é aquilo que você crê. Amado, se você crê que você pode conquistar, que você pode vencer, você não nasceu para ser um derrotado. Tire isso da sua cabeça. Isso é coisa do diabo. Ah, mas eu nasci para dar errado, eu nasci para perder. Não. Você nasceu para vencer. E você vai vencer em nome de Jesus. Mas você precisa colocar a sua fé em ação. Então, colocando a sua fé em ação, não faça nada que não condiz com atitudes de fé. A Bíblia diz que nós devemos caminhar por fé e não por vista. O que é isso? O que é caminhar por fé e não por vista? Sabe o que é caminhar por fé e não por vista? É quando você crê que algo vai acontecer, que aquilo que você está pedindo vai acontecer, tudo pode dar errado. E pode levar a sua natureza a enxergar o alvo. Vai ser impossível isso acontecer. Mas a sua fé te leva, porque você não caminha pelo que você vê, mas sim pelo que você crê. Eu creio, a minha fé, eu olho para Cristo, não olho para as circunstâncias, eu não posso olhar para os meus problemas, eu não posso olhar para aquilo que está acontecendo em minha volta, eu não posso olhar, eu estou há 150 dias sem ir na igreja, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Você tem que olhar, caminhar pela sua fé, e não pelo que você vê. Quando você começa a enxergar os problemas na sua vida, você apaga a luz de Cristo.
Você já parou para pensar que é muito mais fácil você só olhar o problema do que olhar pela fé naquele que pode mudar a sua vida? Naquele que pode mudar a tua história? Nós somos assim, amados. Quando nós temos um problema, parece que ele é tudo em nossa vida. Parece que o problema nos domina e não nós dominamos o problema. O problema, ele rouba o foco de quem nós realmente temos que olhar, que é Jesus. Mantendo os olhos fixos em Jesus, o livro de Hebreus diz isso, caminhe. Pare de olhar o problema, pare de olhar a circunstância. Mas está dando tudo errado, pastor, na minha vida. Olhe pela fé. Veja pela fé a vitória, veja pela fé a saída, o escape. Veja pela fé aquilo que você quer conquistar. Ainda que tudo diga o contrário, lembre sempre de uma coisa, querido. Sobre a tua vida, sobre a minha vida, a última palavra vem de Deus, não vem do homem, não vem da circunstância, não vem do que o momento que você está vivendo. A sua vida e a minha vida é definida pela palavra do Senhor. É da boca dele que sai a minha e a sua vitória. É ele que determina o meu e o seu futuro. Não são as circunstâncias, não são as coisas. Não é o problema que você está enfrentando. Quem define a sua vida é o Senhor. Então pare de caminhar pelo que você está vendo. Se você está vendo a sua casa desmoronando, se você está vendo, eu perdi emprego, se você está vendo os problemas se agigantando na sua vida, não caminhe por vista, caminhe pela fé. E pela fé, conquiste tudo aquilo que Deus tem para você. Não estou aqui prometendo bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos. Não. Mas eu estou prometendo, porque a palavra de Deus nos garante vitória. Nós teremos problemas sim. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu não quero pregar o evangelho de açúcar, que vai existir problema, nós teremos dificuldades sim, mas nós também teremos vitória. E por isso, amado, lembre sempre, a nossa caminhada não é terrena, a nossa esperança não é terrena, a nossa fé não é terrena. Nós cremos no que vem do alto, nós cremos numa Jerusalém celestial, é onde nós moraremos com o Senhor. A nossa fé é do céu. Quando você caminha por vista, você só olha as coisas terrenas, as suas atitudes são terrenas. O mundo fala, ei, tomou um tapa, dê outro. O mundo diz assim, se ele não está nem aí para você, nem ligue para ele também. Mas a nossa fé tem que dizer algo diferente. Hoje ele está nessa condição, mas Deus vai mudar a situação dessa pessoa. Deus vai mudar a minha sorte. Deus vai mudar a minha vida. A Bíblia conta a história de um homem que ele orou. O nome dele é Jabes. Ele orou, ele nasceu com um decreto de maldição sobre a vida dele. A mãe dele disse, você é um filho de dor, você é um causador de dor. E esse homem, ele orou, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor Todo-Poderoso. Amado, só ora a Deus quem crê nele. Só ora a Deus aquele que acredita nele. Quem não crê em Deus não ora. Para que vai orar a Deus? Não acredita nele. E esse homem orou. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele e mudou o decreto que havia sobre esse homem. Então você pode mudar os decretos que estão sobre a sua vida. Decretos de derrota, decretos de miséria, decretos que não vai dar certo, decretos de um derrotado. Você pode mudar. Ore ao Deus que tudo pode e caminhe com a sua visão fixa nele. Olhe para ele, guarde o seu coração nele, se alimente da palavra dele, busque a palavra dele, se relacione com ele. Não fique, Senhor, aumenta a minha fé. Busque você aumentar a sua fé. Deus já lhe deu a fé, coloque ela em ação, exercite a sua fé. Você sabia que os problemas são um grande estimulador da nossa fé? É verdade, querido. De repente você não quer ter problema, a sua fé ela dá uma parada, uma estagnada, você não precisa exercitar fé. A pessoa que
tem tudo que ela quer, já nasceu com tudo que ela sempre sonhou, dificilmente ela vai conquistar algo pela fé, porque ela já tem tudo que ela quer. Então, ela não precisa exercitar a fé. Aqueles que precisam lutar no reino espiritual, trazer a sua vitória através da sua fé, esse sim tem uma fé. Tem uma fé que move o céu. Se vocês lerem Hebreus capítulo 11, você vai ver a história de homens que mudaram situações. Homens, um exemplo que acredito que todos já ouviram falar, Noé, um exemplo de fé. Por que ele é um exemplo de fé? Amado, Deus nunca apareceu para Noé. Noé nunca viu o Senhor. Mas Deus falou com ele. Falou, olha, construa uma arca, porque vai chover e vai inundar toda a terra. Foi pela fé que esse homem fez isso. Pegue nos dias de hoje. Se Deus falar ao teu coração, ei, construa uma arca, porque vai chover, eu vou inundar e vou acabar com a terra. Você construiria? Eram as mesmas condições que Noé tinha. As mesmas condições. Então, a fé é isso. É quando você ouvir a voz de Deus, você obedecer. Ainda que pareça loucura para o mundo. Porque enquanto Noé estava construindo a arca, a vida do povo continuou a mesma coisa. A mesma coisa. O mundo não parou para Noé construir a arca. Noé continuou construindo. Mas a fé desse homem, na palavra de Deus, na boca de Deus, fez com que ele fosse contra o mundo. E deixa eu lhe dizer algo. Acreditar em Deus, ter fé em Deus, muitas vezes é você ir contra o mundo. É ir contra o que as pessoas dizem, é ir contra o que as pessoas nos ensinam. É ir contra o que o mundo nos ensina, que o mundo prega. A fé é isso. A fé é ir contra tudo isso. Que no nome de Jesus, você se encha de fé. Mas não esperando que Deus derrame fé sobre a tua vida, mas você busque aumentar a sua fé através da leitura da Bíblia, através de oração, através de jejum, através de relacionamento com Deus, através de louvores. Que nessa semana você se encha de fé e que você entenda que a fé é algo seu. A fé é você que precisa manifestar. Assim como Lucas capítulo 5 e capítulo 7, nós temos dois exemplos de pessoas que agiram em fé. Você também precisa agir. Mude o teu linguajar, mude o seu palavreado, pare de amaldiçoar a tua casa, pare de amaldiçoar a tua empresa, pare de amaldiçoar os seus negócios. Viva pela fé. Nós não andamos por vista, mas sim pelo que cremos. E se nós cremos que Deus pode todas as coisas, Ele pode todas as coisas na sua vida. Deus os abençoe. Vamos adorar o Senhor.
Deixa queimar, deixa queimar. 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 Por esse tempo. Te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos dá a fé em uma porção única e depende de nós alimentarmos a nossa fé, fazer com que ela aumente ou não. Não depende do Senhor, mas sim de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua salvação, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. E nós queremos declarar que a partir dessa noite, nós não andaremos mais por vista, mas sim pela fé. Nossos lábios, Senhor, falarão aquilo que nós cremos e não mais naquilo que nós vemos, Senhor. Nós queremos declarar que Tu és a nossa fé e esperança. Nós esperamos em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Tu és a nossa alegria, a nossa paz. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos segundo a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos o invisível, a alcançarmos aquilo que ainda não é nosso através da nossa fé em Ti. Que possamos viver, que possamos caminhar, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Tu és a nossa fé e esperança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus os abençoe, que o Senhor os guarde, os proteja, que a mão poderosa do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e o consolo do Santo Espírito seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém e amém. Deus os abençoe.